consultório. Como há pouco anunciei, falamos agora sobre ortopedia, nomeadamente sobre os problemas mais frequentes que acontecem aqui aos nossos joelhos. Vamos receber então no consultório o professor João Torres, ortopedista. Olá, muito boa tarde, professor João. Olá. Também já é uma cara subejamente conhecida dos telespectadores do consultório do Porto Canal. Pode continuar a ligar 225-083-204 para entrar em direto na terceira parte do consultório. Vai poder tirar as suas dúvidas aqui com o professor João em direto. Pode também, caso não possa entrar em contacto connosco via telefone, deixar a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. Aceitamos também comentários e outras observações que queira enviar por e-mail. Estamos sempre atentos a quem nos segue. Agora, professor João, problemas dos joelhos. Imagino que para um ortopedista haja aqui pano para mangas quando se fala dos joelhos. As patologias relacionadas com os joelhos são patologias muito relacionadas com a idade ou nem por isso? Sim, acho que essa é uma forma ótima de dividir. Boa tarde. De dividir realmente estão muito relacionadas com a idade e também com o grau de atividade. E como o grau de atividade muitas vezes também está relacionado com a idade, no fundo a idade é o que acaba por dividir mais o tipo de problemas. Há problemas que são muito mais comuns nas idades mais jovens, problemas mais comuns nos adultos e depois na terceira idade, entre aspas, também há problemas que são mais comuns. Portanto, atividade quer dizer desgaste. Atividade quer dizer desgaste. Podemos dizer assim, não é? Sim, exatamente. Tem muito a ver com os tipos de problemas que surgem, com o facto de se praticar ou não desporto com regularidade, com se ter uma profissão ou não mais agressiva em termos de utilização do joelho e depois também, no fundo, com a evolução e o envelhecimento das articulações, que infelizmente passamos todos por isso. Muito bem. Agora, o esqueleto foi aí para o seu lado e gostava que explicasse lá para casa para percebermos de que é constituído então o nosso joelho, porque muitas vezes se fala de líquido, de inflamação, mas afinal o joelho é só osso, tem articulação. De que é constituído então o joelho para que seja também uma parte do corpo algo complicada? Sim. Tem particularidades muito especiais o joelho, não é? Tem porque, se calhar podemos mostrar aqui o joelho do nosso amigo. O joelho, ao contrário do que muitas vezes pensamos, é constituído por 3 ossos. Ou seja, nós temos o osso de cima, que é o fémur, temos o osso de baixo, que é a tíbia, mas não nos podemos esquecer da rótula, que é este osso que está aqui, que está preso à parte de cima e à parte de baixo do joelho. Ok? E este osso, muitas vezes, há quem chame rótula ao joelho em si, é um erro, o nome da articulação é joelho, e este osso aqui também faz parte desta articulação. E, portanto, o joelho em si não serve apenas para funcionar como uma dobradiça e dobrar para trás e para a frente. Ele tem capacidade de fazer rotações e estas rotações é que vão muitas vezes causar problemas. Porque se fosse apenas uma articulação que andasse para trás e para a frente, nós teríamos muito menos problemas do que temos no joelho. E na realidade, quando falamos em líquido e em ter só ossos, nós temos entre estes ossos um líquido, como temos em outras articulações, que permite funcionar como óleo do motor, ou seja, permite lubrificar o movimento. E é normal, e isso é outra situação que devemos chamar a atenção, para o facto do líquido que existe nesta região entre os 2 ossos, é normal ele estar lá. Ele não é um problema, ele faz parte da articulação e no joelho é muito importante porque se nós pensarmos cada vez que andamos, ao dar um passo e levantar outra perna, temos o peso todo do corpo em cima de um só joelho, ele tem mesmo que ter pouco atrito para funcionar e não ter problemas. O problema desse líquido, que as pessoas muitas vezes dizem, tenho líquido no joelho, é quando o líquido aumenta. E o líquido aumenta normalmente como uma defesa do corpo, ao aumentar o líquido, porque há um problema qualquer no joelho, por exemplo, uma pancada, um traumatismo, seja o que for, que provoca uma inflamação, o líquido aumenta, exatamente, e ao aumentar o líquido dentro da articulação, a articulação não consegue mexer tanto. Isto é a forma do corpo dizer, está na altura de parar, vamos não mexer tanto, vamos deixar de desinflamar, que é para ver se este problema passa. E, portanto, esse líquido, muitas vezes, apesar de ser considerado anormal, se ele estiver nas quantidades certas e com as características certas, é normal. Outra questão desejável, não é? E desejável. E não deve ser retirado. Muitas vezes nós paramos-nos com pessoas que estão preocupadas, e bem, porque o joelho está inchado e aumentou a quantidade de líquido que está dentro do joelho, e há muita ideia de que se não retirarmos esse líquido, o joelho não vai ficar bom. A maioria das vezes, eu diria 95% das vezes, esse líquido não deve ser retirado porque ele está lá a fazer um papel
E esse papel é exatamente proteger o joelho. E o nosso corpo vai absorvê-lo. E o que vai acontecer se nós o retirarmos, como não estamos a atuar na causa, no problema que criou o líquido, ele vai voltar a aparecer. E, portanto, vemos muitas vezes doentes a quem foi aspirado o líquido do joelho voltarem passado 2 ou 3 dias à urgência, novamente com o joelho inchado. Porquê? Porque o problema está lá e continua a produzir líquido. Portanto, a maioria das vezes não deve ser retirado esse líquido. As únicas poucas situações em que se deve retirar o líquido é quando há uma tensão tão grande dentro do joelho que a dor é incontrolável, e aí não temos outra hipótese, temos que retirar o líquido. Ou quando temos que analisar esse líquido, porque temos dúvidas se o líquido tem alguma característica, nomeadamente pode ter uma infecção, e uma infecção numa articulação, nomeadamente no joelho, é grave, e aí podemos ter que fazer uma picada para aspirar o líquido e para enviar o líquido para a análise. E este líquido é constituído por que substância? Esse líquido é maioritariamente água. E depois existem alguns tipos de compostos que existem, e isto não é exclusivo do joelho, há muitas outras articulações com este líquido, de compostos que servem para dar nutrição à nossa cartilagem, que é o revestimento do osso, para permitir, porque a cartilagem para dar uma ideia do que é a cartilagem, quando nós comemos frango, é aquele revestimento branco que tem em cima do osso, e por alguma razão ele é branco, é porque tem muito pouco sangue, é muito pouco irrigado. E, portanto, há muitos poucos nutrientes e poucas vitaminas a chegarem à cartilagem. E esse líquido ajuda a que esses nutrientes cheguem lá. Muito bem, portanto, estamos a falar de uma estrutura relativamente complexa, vamos dizer assim. Há áreas do nosso esqueleto mais simples, vamos dizer assim. Daí que muitas vezes as pessoas, quando sofrem algum traumatismo no joelho, vão logo, de facto, não se brinca muito com o joelho, não é? As pessoas têm algum respeito e devem ter, não é? Sim. Tem que se atuar, nomeadamente quando há um traumatismo, deve-se atuar logo. Sim. Há muita noção da parte da população em geral da importância do joelho, porque nós temos noção nos jogadores de futebol, sempre que eles têm uma lesão no joelho, que muitas das vezes isso implica uma paragem prolongada e muitas vezes até implica uma cirurgia. É claro que estas situações que nós vemos nos jogadores de futebol, felizmente, não são a maioria das situações que acontecem no dia-a-dia. Mas, como disse há pouco, o joelho tem no seu interior muito mais do que apenas os ossos. Tem ligamentos que servem para estabilizar o joelho e para estes ossos não andarem para um lado e para o outro, ou seja, não terem tendência para se deslocarem para trás e para a frente, e tem meniscos, que são duas almofadas dentro do joelho que ajudam a permitir que, quando nós fazemos o peso, a carga em cima do joelho, esta cartilagem seja protegida. E, portanto, quando nós temos um traumatismo no joelho, e a ideia aqui é a grande diferença entre o atuar rapidamente e o não atuar rapidamente, tem a ver com o haver traumatismo. Ou seja, se nós temos uma pancada ou torcemos o joelho e o joelho fica a doer, nós devemos ser avaliados. Devemos ser avaliados porque pode haver alguma lesão de uma destas estruturas. É diferente das situações em que nós temos, por exemplo, uma dor que vai aparecendo ao longo do tempo no joelho, que pode ser, a maioria das vezes, é uma tendinite, uma inflamação de um tendão do joelho, e aí já não há tanta urgência em sermos avaliados, temos que ser avaliados também, mas não, eventualmente, num serviço de urgência, porque é uma situação que pode ser vista com mais calma. Portanto, sabemos, naturalmente, que não há um caráter de urgência, quer dizer, há de ser um motivo de desgaste, claro que, da sua experiência profissional. Estas patologias relacionadas com o joelho e relacionadas com o tempo, com a passagem do tempo, são patologias que dão muitas dores ou nem por isso, ou depende dos casos? Não, dão muitas dores. As relacionadas com a passagem do tempo, que são normalmente a artrose, ou seja, o desgaste da cartilagem, daquele revestimento branco que falamos há pouco e que impede o artrite das articulações, normalmente a artrose dá bastantes dores e dá dores que são limitantes e que não permitem muitas vezes que nós tenhamos qualidade de vida. Ou seja, as pessoas com artrose do joelho deixam, por exemplo, de poder fazer as suas caminhadas, deixam, por exemplo, em casos mais de limite, deixam, por exemplo, de fazer as suas atividades diárias, como ir à rua a pé ao supermercado ou ir ao café, porque tem muita dor. Mas depois também temos as lesões agudas, que essas então dão uma dor ainda mais intensa, que é, por exemplo, quando estamos a praticar um desporto e o joelho tem uma torção e aí podemos romper algum dos ligamentos dentro do joelho. E aí as dores são ainda mais intensas do que nas situações de desgaste. Porque as palavras ruptura de ligamentos e menisco são palavras que ninguém quer ouvir. Ninguém. Mesmo quando não se está a falar, quem é praticante de desporto e quem é amante de desporto, se sabe que o seu jogador preferido, soube que o seu jogador preferido teve um problema ou no menisco, ou na rótula, ou no ligamento,
Toda a gente fica preocupada. Mas mesmo eu acho que a população em geral, a população comum, que não esteja ligada ao desporto, toda a gente tem muito respeito por estas estruturas, não é? Porque intervenções cirúrgicas a este nível são complicadas. Depende da estrutura e depende do tipo de lesão. Há algumas que são mais complicadas do que outras. Felizmente, com a evolução que nós tivemos ao longo dos tempos em termos de tratamento, o tratamento passou a ser cada vez menos agressivo e com melhores resultados. Ou seja, se nós pensarmos na altura de jogadores como o Eusébio, uma lesão do menisco era uma lesão que implicava para um jogador de futebol uma ruptura do menisco, portanto, dessas tais almofadas que nós temos dentro do joelho a proteger. Portanto, o menisco... Dentro de cada joelho temos 2 meniscos, são 2 almofadas. 2 meniscos. 2 meniscos. Era aí que eu queria chegar. E podemos rasgar qualquer um deles, nomeadamente, a praticar um desporto. E nessa altura, o que nós tínhamos que fazer para recuperar e conseguirmos tratar essa lesão eram cirurgias extremamente agressivas em que tínhamos que abrir o joelho todo para ir, às vezes, tratar uma ruptura de 5 milímetros. E isto realmente implicava, muitas vezes, o fim da carreira dos jogadores ou, no caso de ser um praticante de desporto regular, o fim da prática de desporto que gostava, porque muitas vezes tínhamos, inclusive, que tirar o menisco todo. E o menisco é extremamente importante para proteger a tal cartilagem, ou seja, é uma forma que o nosso corpo encontrou de permitir que o joelho, quando é submetido a maiores cargas, não passem todas essas cargas pela cartilagem. E, portanto, nessa altura, se nós abrimos o joelho todo e retirávamos o menisco, era inevitável que essa pessoa, em poucos anos, fosse ficar com um desgaste muito grande da cartilagem, ou seja... E tinha que se retirar o menisco devido às dores? Devido às dores, ao desconforto que sim, provocava. às dores e ao desconforto. Não havia outra hipótese nessa Era muito altura. difícil haver outra hipótese nas situações de desportistas, porque essa dor e esse desconforto, e às vezes até os fragmentos de menisco impediam o joelho de dobrar e esticar, e portanto era praticamente impossível conseguir praticar um desporto, mesmo que não fosse de alta competição, com uma lesão dessas. Felizmente, com a evolução dos tratamentos, nós passamos a poder fazer este tipo de cirurgias com cirurgias não invasivas ou minimamente invasivas, daquelas chamadas artroscopias, em que fazemos apenas 2 furinhos, com um furinho espreitamos por uma câmara e por outro regularizamos o bocadinho da lesão do menisco que existe. E como é que se regulariza? Eu digo regularizar porque na maioria das situações o que nós temos que fazer é, havendo uma fissura, podemos ter que retirar uns milímetros do menisco. Mas se for uma lesão mais extensa, também podemos... À imagem do que se faz... Estamos aqui a ver o menisco, neste momento no ecrã. À imagem do que se faz exatamente, à imagem do que se faz na pele, nós também podemos dar pontos no menisco para ele cicatrizar. E, portanto, mas tudo isto é feito através de, como disse, pequenas incisões. E isto fez com que as recuperações... Nós, hoje em dia, um jogador de futebol que tenha uma pequena lesão do menisco é intervencionado e entre 1 mês, 2 meses, está a praticar desporto de alta competição. Portanto, não tem nada a ver com as recuperações que se tinham antigamente. Antigamente. Sim. Mas de que estrutura é feita? Estes tecidos do menisco são exatamente o quê? Não é músculo? Não. Os meniscos são uma espécie de uma cartilagem mais resistente e mais elástica. Ou seja, nós temos o osso, que é muito duro e muito resistente e permite com que nós consigamos, basicamente, transportar toda a nossa carga em cima dele. Mas no caso e depois temos os tendões, que são extremamente elásticos, e são isto que nós vemos a segurar os músculos, e esses sim parecem verdadeiros elásticos e aumentam e diminuem de tamanho. O menisco é algo intermédio, nem é tão resistente como o osso, nem é tão elástico como os tendões. Portanto, permite, por um lado, proteger, mas por outro lado também tem alguma capacidade de compressão. Muito bem. Ao nível do joelho, quais as principais patologias relacionadas com a idade? Já falamos da artrose, Sim. Não é? Quer nomear mais uma ou duas? Sim. A mais comum que surge normalmente com a idade... Com a idade, com a passagem do tempo, com a utilização, as pessoas percebem sim, o que queremos dizer, não é? É sem dúvida a artrose. E muitas vezes a artrose que pode ser de diferentes zonas do joelho. Ou seja, nós podemos ter artrose numa parte do joelho e não ter noutra. Podemos ter artrose só da rótula, por exemplo. Uma pessoa que passa a sua vida toda com uma profissão em que passa muito tempo agachado, por exemplo, tem mais probabilidade de desgastar a rótula do que o resto do joelho. E, portanto, vai ter artrose mais nessa zona. Sendo essa a mais comum, há outro tipo de problemas que incomodam bastante no joelho e que são, nós não gostamos muito de lhe chamar as tendinites, porque a maioria das vezes elas tornam-se crónicas e são tendinoses.
E, portanto, o que é uma tendinose? Uma tendinose é quando a inflamação de um tendão no joelho ou noutro local passa de aguda a crónica. E então, em vez de ser uma inflamação, ou seja, em vez de haver calor, inchaço e muita dor naquela região, há um desgaste do tendão que começa a ser substituído por outros tecidos que não são de tanta qualidade. E por isso é que essas lesões têm tendência a ser crónicas e são de difícil tratamento. E são também das lesões mais comuns e que vão aparecendo ao longo dos anos com a utilização das articulações, e nomeadamente neste caso do joelho. Então, que sintomas é que as pessoas começam a ter com estas patologias associadas à passagem do tempo e depois que terapêuticas é que existem? Porque hoje em dia a medicina avançou ao ponto de dar cada vez maior qualidade de vida às pessoas e até mais anos. Sim. No caso das tendinites / tendinoses, tem muito a ver com a fase em que se apanha a inflamação do tendão, se é numa fase inicial ou numa fase mais final. Portanto, é importante alertar para o facto de diagnóstico precoce, estarem preocupados com estas questões antes da situação ser mais crítica. Exatamente. É muito comum nós vermos pessoas que, e bem, iniciam atividade com caminhadas regulares e decidem que é a altura da vida para começar a fazer uma caminhada todos os dias, e muito bem, mas que, fruto ou de não usarem um calçado adequado, ou de não fazerem alongamentos no final da caminhada, ou às vezes até por razões que não são evidentes, começam a ter tendinites nos vários tendões à volta do joelho. E tendinites que estão de tal forma importantes que levam a deixar de fazer essas caminhadas. E, portanto, para esse tipo de dores que começam assim de forma insidiosa a aparecer à medida que os dias vão passando, deve ser feita uma avaliação. Normalmente este tipo de lesões não podem ser avaliadas com qualquer tipo de exame diagnóstico. Muitas vezes é necessário uma ecografia para se conseguir ver como é que está o tendão naquela região, porque há muitos tratamentos, nomeadamente em termos de fisioterapia, que resolvem este tipo de tendinites e que permitem às pessoas voltar a fazer as suas caminhadas ou as suas atividades que gostam de fazer. Portanto, não há motivo para deixar de fazer as caminhadas por causa das tendinites. Já no caso das artroses, aí a situação é diferente, porque no caso das artroses nós temos desgaste dentro do joelho, na cartilagem, e, portanto, a evolução natural da artrose vai ser a cartilagem gastar tanto, até que vamos ter osso a raspar em osso. E nessa situação as dores são realmente muito intensas e pode já não haver muitas soluções para lá de uma cirurgia para resolver esse problema. Portanto, a ideia está em, quando nós temos situações de artrose que ainda estão numa fase inicial, fazemos o possível para ela não evoluir muito. O que é o possível para ela não evoluir muito? Primeiro, controlarmos o nosso peso. Porquê? Porque todo o peso que passa pelo joelho vai passar naquela região onde não há cartilagem. E é lógico que se nós tivermos uma mochila de 20 kg às nossas costas, vamos ter um desgaste muito maior daquela cartilagem e a artrose vai evoluir. E depois, termos o cuidado de escolhermos atividades que não sejam muito agressivas para a cartilagem. E muitas vezes nós chamamos a atenção para as pessoas deverem, por exemplo, fazer atividades com impacto, como a corrida, que são boas, por exemplo, para prevenir a osteoporose. E o que é que isto significa? Isto significa que o impacto do osso no chão faz com que haja maior deposição de osso naquela região. Mas isso, em contrapartida, é mau para o desgaste da cartilagem. E, portanto, para quem tem artrose, nós muito mais facilmente dizemos para fazer atividades como a piscina, que não têm impacto, ou atividades como, por exemplo, a bicicleta, que também não tem grande impacto, para permitir que a articulação continue a funcionar, o joelho continue a funcionar, a musculatura do joelho não atrofia, que é muito importante para prevenir a evolução dessa artrose. Certo, porque aqui parar não é a chave, pelo contrário. Exatamente. Não é? É arranjar um movimento adequado, não é? Exatamente. A atividade física adequada. Portanto, quem não está a fazer atividade física deve perceber o que é melhor no seu estado, deve fazer um check-up, não é? Uma avaliação geral para poder começar a fazer. Isso será o ideal, não é? É o ideal. É para não haver depois essas tendinoses e essas tendinites. Exatamente. Fruto das pessoas não saberem bem em que estado físico é que estão e às vezes começam a fazer exercício físico sem estarem devidamente informados. Por outro lado, também apanhar estes desgastes numa fase precoce é fundamental para a não evolução, vamos dizer assim. Sim, nós vemos muitas vezes situações. No outro dia vi um doente meu que gosta muito de correr, ele tem 70 anos e corre a sério, corre muitos quilómetros por semana, está com uma artrose muito avançada do joelho e, portanto, o que se tem que fazer nestas situações
é permitir à pessoa continuar a ter o prazer, nesse caso, da corrida, mas percebendo que a corrida passa a ser um prazer para ter de vez em quando, e a maior parte do exercício deve passar por atividades sem desgaste. Ou seja, o que, entre aspas, nós negociamos nesse dia foi que ele iria passar a fazer uma quantidade, porque gosta de fazer atividade física, de piscina e de bicicleta estática para não ter o impacto, e uma vez por semana faz a sua corrida. Já não pode correr todos os dias, mas dessa forma vai conseguir continuar a correr durante muitos mais anos. Porque interessa também ouvir, aliás, o que mais interessa é ouvir a pessoa, não é? Porque Sim. há pessoas para as quais ter mais ou menos impacto ao nível da atividade física não importa tanto no dia-a-dia, e há outras que, por sua vez, têm essas paixões e esses hobbies, e tudo isto entra em linha de conta. Relativamente à atividade profissional, sabemos que também há lesões nos joelhos que acabam por deixar as pessoas limitadas, não é? Sim, sim. Nós temos hoje é menos comum, mas continuamos a ter muitas atividades que são feitas em posições que não são as ideais e, sobretudo, na região do joelho ainda continua a haver muitas atividades profissionais em que as pessoas passam muito tempo ajoelhadas a trabalhar. E nessas situações há tendência para haver uma inflamação debaixo da pele, mesmo em cima do joelho. Ou seja, mesmo na parte da rótula, pode acontecer haver uma inflamação e uma bolsa que inflama muitas vezes nesse local. Isso chama-se uma bursite, é uma inflamação de uma bolsa, e em pessoas que passam muito tempo de joelhos a trabalhar é complicado resolver esse problema, porque muitas vezes a bolsa está permanentemente a inflamar e às vezes até pode ter que ser retirada de forma a não continuar a inflamar. Depois, em relação a outras profissões, felizmente o joelho não é uma área tão atingida como, por exemplo, como os punhos e como as mãos, na maioria das profissões. E, portanto, ou são profissões de elevado desgaste físico, e aí as lesões são parecidas com as dos desportistas, ou então, felizmente, não é uma região que seja muito atingida na maioria das profissões. Quando falamos ao nível do desporto, quais são os desportos que têm aqui mais desgaste ao nível do joelho? Todos os desportos que envolvem movimentos chamados de pivô, ou seja, de rotação no joelho, têm o risco de ter lesões do joelho, nomeadamente quer dos meniscos, quer dos ligamentos cruzados. E, portanto, quando estamos a falar destes esportes, estamos a falar, obviamente, do futebol, o que os americanos chamam de soccer, o handball, o basquetebol, são lesões em que há muitas vezes, o voleibol um bocadinho menos, mas também, onde há muitas lesões dentro do joelho, nos meniscos ou nos ligamentos cruzados. E depois temos... O que é o ligamento cruzado? O ligamento cruzado é o ligamento que mais assusta quando nós ouvimos falar no joelho, e é o ligamento que impede os dois ossos do joelho de andarem para a frente e para trás. Nós temos dois ligamentos cruzados dentro do joelho, e chamam-se cruzados porque um cruza sobre o outro. Portanto, na parte de dentro, aqui dentro. Dentro do joelho, muito bem. Dentro do joelho. Deixa-me só ver se consigo mostrar aqui. Dentro do joelho temos dois ligamentos que ficam aqui dentro, mesmo no interior. E que um deles impede este osso, a tíbia, de deslizar para a frente, que é o ligamento cruzado anterior, e outro impede este osso de deslizar para trás, que é o ligamento cruzado posterior. O cruzado posterior raramente rompe. O ligamento cruzado anterior é o que rompe variadíssimas vezes em muitos desportos com rotação. E é o que nós, muitas vezes sabemos num atleta profissional, que quando tem uma ruptura significa normalmente uma paragem para o resto da época e uma cirurgia. Porquê? Porque em quem pratica desporto, pelo menos com algum grau de intensidade, não quer dizer que seja profissional, este ligamento é essencial para haver estabilidade dentro do joelho. E, portanto, quando ele rompe, o joelho deixa de ter estabilidade e nós já não conseguimos praticar o desporto com o nível que gostaríamos, além de que essa instabilidade vai fazer com que o joelho vá desgastando precocemente se nós não corrigirmos essa lesão. A maior parte das cirurgias relacionadas com o joelho, hoje em dia já se faz segundo essa técnica que dizia há pouco, portanto não tem que, vamos dizer assim, abrir o joelho, joelho na totalidade, quase todas podem ser feitas... A maioria das cirurgias do joelho são feitas hoje em dia por artroscopia. Mesmo esta cirurgia do ligamento cruzado, na cirurgia do ligamento cruzado nós temos que substituir o ligamento cruzado por outro ligamento, que vamos buscar normalmente a outra região do corpo, e portanto conseguimos fazer o procedimento todo sem ter que abrir o joelho. E isso é muito bom em termos de não estragar as estruturas à volta e dentro do joelho, mas também em termos de recuperação para os atletas é essencial para lhes permitir uma recuperação mais precoce.
Portanto, isto é bom para atletas, para os pacientes na sua generalidade, quer em termos de recuperação, quer mesmo em termos do próprio joelho, não é? Porque escusa-se de andar ali a mexer no que não é preciso mexer, não é? Não, temos obviamente a parte estética que é importante, porque também é diferente, nós temos uma cicatriz muito grande num joelho para fazer uma cirurgia, ou temos 2 pontinhos com 2 cicatrizes, e é diferente em termos estéticos. Depois, o que isso implica é que não estragamos esses tais músculos e tendões para conseguir corrigir as lesões. E implica também uma recuperação mais rápida. As únicas situações em que nós ainda não conseguimos fazer cirurgias desta forma mini-invasiva é quando temos que colocar dentro de um joelho uma peça grande e aí ela tem que passar por algum lado. E, portanto, se nós queremos fazer uma cirurgia em que vamos pôr uma prótese do joelho, que são peças bastante grandes porque vão substituir o joelho todo por dentro. O joelho por inteiro. Por inteiro. Se fosse uma réplica do joelho. É como se fosse uma réplica do joelho. Aí não temos hipótese. É uma prótese de joelho. É uma prótese de joelho. Nós temos o quê? Temos que realmente abrir o joelho todo para trocar o interior do joelho. E, portanto, enquanto não forem inventadas, com certeza serão próteses que nós podemos colocar e insuflar, entre aspas, dentro do joelho, certo. Enquanto a situação continuar a ser essa é a única cirurgia em que não podemos fazer isso. Agora, mas essas cirurgias são raras? As de prótese do joelho? Sim. Não, são extremamente comuns. Muito comuns mesmo. E felizmente evoluíram de uma forma que hoje em dia, apesar de ser uma cirurgia que é uma cirurgia grande, portanto as pessoas não devem encarar uma cirurgia de uma prótese do joelho como encaram uma cirurgia de um menisco, porque não é o mesmo tipo de cirurgia. São cirurgias que se forem feitas com a indicação correta e nas pessoas que já têm uma artrose avançada, os resultados são muito bons. E as pessoas ganham muito em termos de qualidade de vida. E, portanto, felizmente... Mas também não ter aquele medo e pelo menos informar-se e depois devidamente... Exatamente. Saber que existe a opção e que a opção, eu costumo dizer na brincadeira, há uma altura em que o nosso corpo pede a prótese. Quando nós nos apercebemos que já não estamos com qualidade de vida, que já não conseguimos fazer as coisas que queremos porque temos tanta dor no joelho que não conseguimos sequer ir a pé e vir ao supermercado, é a altura de ponderar essa hipótese. Antes disso, não, porque um dos grandes erros é nós avançarmos para tratamentos que são agressivos demais para a fase da vida em que temos. Ou seja, não devemos, porque temos uma pequena dor e um pequeno desgaste do joelho, obviamente, fazer uma cirurgia de uma prótese do joelho. Mas normalmente a área da ortopedia evoluiu nesse sentido, não é? Cada vez menos se pretende ser invasivo nesta área da medicina, não é? Sim, exatamente. E o caminho, tal como nos ligamentos e nos meniscos, foi de cada vez ser menos invasivo. O caminho na área das próteses irá, eu há pouco dizia na brincadeira, insuflar uma prótese, já existem alguns materiais parecidos com isso, mas provavelmente no futuro esperemos que deixe de ser necessário substituir o joelho por uma prótese de metal e de plástico e seja possível nós criarmos em laboratório cartilagem para podermos colocar no joelho. E aí de certeza que será de uma forma pouco invasiva e não tão agressiva. Portanto, esse será felizmente o futuro e esperemos que seja breve. Seguimos para um intervalo, que também acho que vai ser breve, e vamos poder ter tempo na terceira parte então para responder às suas questões em direto, aqui ver respondidas pelo professor João Torres. Até já.